Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas. Fala para mais React nesse lindo canal. Dessa vez vamos conferir mais um vídeo do nosso querido Cronosfera falando sobre One Piece que vocês tanto gostam. Luffy vs Kizaru confirmou capoeira em One Piece é real. Acredito que provavelmente ele deve estar falando do anime, tá? Porque a gente já viu o mangá. Eu lembro que eles comentaram da questão da capoeira e tal, mas pode ser que tenha sido mostrado alguma coisa no anime. E é bizarro pensar que, tipo, mano, parece que a gente tava vendo esses dias Luffy vs Kizaru no mangá, a gente já tá em Elbaf, Salcedo rolando, e o anime já tá em Luffy vs Kizaru. Então, pode ser que eu tome alguns spoilers, mas não tem problema, até porque eu sei o que vai acontecer, só que eu não sei como vai ser feita a animação, né? Mas, bora conferir o que o Guto preparou. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve e deixa o like. Mano, que custa você apertar um botão? Um único botão. E se aparecer a opção de hypar para você, dê um hype nesse canal, por gentileza. Beleza? Então, go! Oi, batuque de lá, oi, batuque de cá. Oi, batuque de lá, oi, batuque de cá. O batuque não pode parar. Oi, batuque de lá, oi, batuque de cá. Cara, parece muito, mano. Parece pra caralho, velho. Meus amigos, tem coisa que tarda, mas às vezes é só um dia eu recebi o uma título luta. de Guto Cravadas. Não foi apenas por brincadeira, não foi por coincidência. Foi por Acabou brincadeira. de lançar o episódio 1127 de One Piece, do confronto entre Kizaru e Luffy. E é um dos episódios incríveis, daqueles marcantes que você sempre vai lembrar desses acontecimentos aqui, por conta principalmente do desempenho técnico em fazer esse combate aqui entre Legal. os dois. Mas, pra mim, vai ter sempre um espaço um pouco diferente no coração, porque a gente vai comentar mais sobre isso depois. Porém, existe capoeira nesse episódio. E existe capoeira em One Piece, dessa vez confirmada pelo próprio animador. Vamos de episódio 1127. Simbora! Caralho, o animador confirmou o bagulho? Porra! Cara, é o seguinte, aviso muito importante aqui pra vocês logo no começo. Não sei o quão por dentro vocês estão das atualizações do que tá rolando no mundo da tecnologia. E chegou um novo update grande relacionado à inteligência artificial. E isso significa que isso é foda. Você pelo menos começar a entender o que é exatamente essa parada, né? Então, tem capoeira. Isso, a Lura tá trazendo Tem mais uma vez Brasil. uma imersão IA junto Por isso que ele tinha falado que o Luffy era brasileiro, velho. Isso significa, Guto, Porra. um curso completamente Por isso, velho. grátis Pela questão pra da você capoeira. Muito foda. aprender Muito foda. como que isso funciona. Pra Foda. você entender exatamente o que é a inteligência Da hora, artificial, velho. entender Que da hora, como mano. você pode montar prompts, como você pode, um ponto muito interessante aqui, que particularmente chama muita atenção, automatizar processos, né, utilizando as ferramentas de inteligência artificial pra você simplesmente conseguir simplificar a sua vida, né? Seja sua vida pessoal direta, seja sua vida profissional, seja qualquer tipo de coisa que você pode utilizar essa ferramenta para te auxiliar em tarefas mais mecânicas. Então, assim, as inscrições já estão abertas e é obviamente por tempo limitado, então o link está na descrição. Você basicamente vai abrir, colocar o seu nome e seu e-mail e as aulas vão chegar para você assim que der o período. São cursos feitos por professores renomados, você vai estar junto com uma comunidade muito aquecida para poder conversar sobre o assunto. E tem premiação, né? Tem premiação por projeto, além de certificado e por aí vai. Fala, hein? Não existe Porra, você que deixar bela de fazer. propaganda, hein? Então, Fala, hein? aproveita, já passa por lá, já faz a sua inscrição. Sim, E senhor. se você já queira ir pro mundo da tecnologia, Guto, já sei o que é, estou determinado agora, já aproveito e deixo pra você desconto, 15% de desconto pra você se matricular na Cultura e poder estudar tanto inteligência artificial quanto todas as outras áreas. Os dois links estão na descrição e aproveita. Não fica pra trás, não fica, você às vezes deixa as coisas passar e fala, não, uma hora eu pego. É agora. Corre, 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 corre. Para esse episódio, Bora. temos que destacar 3 momentos aqui. Um deles, que vocês já devem estar esperando, que é o confronto direto entre Kizaru e Luffy, mas temos outros 2 aqui que se mostram bastante interessantes. Dentre eles, já o momento da Bonnie lutando contra os marinheiros. Eu achei interessante porque a gente já tem a perspectiva do mangá, né, de que a Bonnie é realmente uma criança, e é um combate ali que é bastante difícil para a situação dela. Porque ela tá lutando contra marinheiros, vários marinheiros que estão ali para matá-la, e apesar de tudo, apesar de serem marinheiros
que não têm cargos elevadíssimos em nada. São marinheiros muito bem fortes, muito bem treinados, porque estão ali por conta do Buster Call, né? Tá. Que fazem parte da tripulação direta que está no galeão do Almirante, no galeão do Gorosei. Então é uma galera da frota muito forte, né? E mesmo assim, ela consegue Braba. acabar com todo mundo. Se esconde, usa da estratégia de ficar pequena, de ficar grande, de usar o poder dela em um, usar o poder em outro. É um momento ali muito legal e tem que ser mostrado aqui, porque às vezes a gente esquece e perde a perspectiva das crianças que eram fodas em One Piece. Sem sombra de dúvidas, a Bonnie é de longe a pessoa mais forte na idade dela, na obra toda, né? Vai comparar, sei lá, ela tem 9, 10 anos? Nem lembro quantos anos exatamente. 12, eu acho. Mas vamos comparar com quem? A gente tem Ace, Luffy, Sabo, de criança que a gente conhecia. Ok, legal, mas nesse nível aqui, no novo mundo, batendo em marinheiro do Buster Call? Só ela. Da hora. Outra sequência que eles fizeram aqui que ficou mais interessante, parece até que realmente vale a pena a luta, né? Que é Zoro contra Lucci. Rob Lucci tá ali, mais uma vez, a onça pintada, lutando contra o samurai. E eles conseguiram tornar essa cena bastante interessante. Legal! Uma coisa que eu comento há muito tempo, que o Lucci, ele é muito mais bonito aqui no anime do que ele é no mangá. O pessoal que anima as cenas do Lucci, eles são muito fã do Lucci, que consegue deixar ele bonitão, fica ali elegante, tem um charme diferenciado. Aquela barbicha dele que desce, vem e faz a bolinha. Mas ele tá muito... O traço atrai muito nessa cena. Além de toda a direção pra fazer esse combate. Espada pra um lado, garras e mão pro outro, né? Rob Lucci tá ali usando o hack pra poder combater as espadas imbuídas de hack também do Zoro. E vão ficar naquele confronto ali mais uns 15, 20 dias mais ou menos. Da hora. Tá cedo, filho. depois. Tá da hora a animação, mano. Tá da hora. Depois. Ah, o Zoro nesse arco, misericórdia. Mas ele não importa. O que importa é nosso menino depois, que vem no combate contra Kizaru. O Almirante já o derrotou com muita facilidade há algum tempo atrás. E aqui nesse arco ele já tinha começado a luta, mas agora ela vai se intensificar. E pra esse momento aqui, confesso que o nível até me pegou bastante de surpresa, né? Eu tava esperando coisa boa, mas tava esperando mais coisa boa mais pra frente. Por enquanto, já foi um desbunde e a direção... Desbunde? É magnífica. Pra essa cena eles apostaram numa coisa muito fluida, uma coisa cheia de velocidade, cheia de agilidade. Afinal de contas, a gente tá mexendo um cara que é de luz e um cara que é de borracha. Então a gente vai ter muito brilho e vai ter muita fluidez desses movimentos, né? Tanto por parte do Kizaru, que vai poder se materializar em luz, quanto por parte do Luffy, que, bem, é borracha e qualquer outro tipo de coisa a mais. Mas pra aqui, ó, pra essa cena já, quando você tem essa câmera vindo junto com o Kizaru e ele vai soltando essas luzes, já se mostra muito mais interessante, né? O estilo de direção de arte que a gente tinha antes pro Kizaru sempre focava só no amarelo, né? A luz amarela, ele vira amarelo, amarelo com branco, amarelo com branco. E aqui a gente vê que todos os espectros de cores estão sendo mais utilizados, né? Legal. Então, seja em borrões de movimento dele, sejam em clones dele mais pra frente, sejam em outras partes, porque no final das contas, a luz branca nada mais é do que a união de todas as cores e a luz passa pelas frequências e refração, não sei o que, dependendo de como ele estiver andando aqui, ele vai refletir, vai refratar em frequências diferentes de cores. Então, interessante você poder botar ele desse jeito aqui. É, tipo arco-íris. Mas pra essa sequência aqui, você já pode ver o uso da direção diferente. Um uso de uma, abre aspas, câmera muito perto dos personagens. Vai ter tanto nessa sequência quanto na parte do Luffy. Uma câmera muito próxima que gera uma distorção muito próxima. E isso ajuda a passar essa sensação. Não é uma luta muito fácil de visualizar, mas se você for ver com calma, você consegue entender a luta inteira. Mas ela não é muito fácil de visualizar e ela aumenta essa sensação por conta justamente do que a gente comentou sobre os poderes dos dois. Um é de borracha fluido, com outro é de luz. O outro é de luz, então vai ficar aquela coisa que distorce o ponto de vista, distorce o campo de visão que você tem. E isso faz parte ali do conceito da luta entre os dois. Então essa câmera que vem aqui, chega muito perto da orelha dele, depois pula pro olho, e no olho você já consegue ver as cores aqui sendo exibidas, como se ela estivesse quase se alinhando ali pra poder se tornar o raio laser que ele vai juntar, como se ele estivesse mirando ali a trajetória. Muito foda. E aqui a parte da distorção que a gente comentou, nesse fundo aqui a gente pode ver o mar. Ele tá caindo aqui, ele tá é um
ângulo que tá todo invertido, né? Ele tá na ponta cabeça, então o mar tá pra cima. E tem aqui já essa distorção por conta dessa câmera. Faz com que o mar abra-se assim pra cima, que é uma coisa que a gente viu bastante utilizada no mangá de Egghead também. E aqui, mais uma vez. Principalmente porque a câmera tá em formato grande angular, né? Que seria uma câmera com a abertura muito grande, né? Se a gente pegar e... Vamos supor aqui, se eu pegar aqui pra vocês e botar ela em grande angular total, algumas coisas retas quando se aproximam da borda, essa aqui não é tanto, mas as coisas retas quando se aproximam da borda, elas começam a aparecer curvos. E aqui, replicada, né? Para um conceito da animação. E aqui, quando o Kizarinho vem, joga a luzinha, ele aproveita essa onda pra poder fazer o reflexo da luz, fazer a curva, né? Jogar pra cima, no caso, né? Como se fosse quicando ali, né? Ele tá usando a onda de espelho. E aí ele joga isso pra trás, ele para o seu próprio movimento e na hora que ele para isso, ele dá aquela quicada, ele pode se projetar. E aí ele usa o poder dele pra mandar pra frente e ele vai junto com os raios. Que foda, mano! E ó, essa câmera de novo, que vem desde o pé dele, vindo aqui pra cima e você mostra um pouquinho enquanto sai aquelas bolotinhas. Pluf! E nisso, a gente vê os brilhinhos vindo aqui pro olho dele, o corpo dele já começa a se transformar. Nossa, muito louco, velho. Partículas de energia, essas partículas de luz, e vão na direção do golpe também junto. Maravilhoso, maravilhoso. E chega aqui, a gente já vê o Luffy que começa a tampar o olho, né, por conta da quantidade de luz que tá vindo, e no reflexo do olho dele, a gente vê vários... Muito louco! Eles já estão vindo ali na forma de luz, né? Eles não se materializaram ainda. A gente ainda não sabe, mas já tá aqui nesse detalhe. Talvez isso aqui seja um extra, né? Porque não dá pra saber se o Luffy já estava enxergando os Kizaru ou se é só uma coisa de que colocaram ali. Ou às vezes um extrinha de... o Luffy consegue ver um pouquinho no futuro, né? Ele tem o hack da observação dele, ele consegue ver um pouquinho à frente. Então ele viu milésimos de segundo à frente, no olho dele, ele viu a situação que ia aparecer os Kizarus. E legal! Novamente, o lance da câmera passando perto, ó. Você passa ela aqui perto e o Luffy fica todo distorcido, todo esquisito. E isso aqui é muito genial, porque tá tendo a movimentação completa. Calma aí, eu entendo, genial, legal, mas vocês podem falar, podem me criticar, mas quando tem essa câmera próxima de Naruto versus Pain, que o Pain ele fica todo distorcido, todo fodido, todo mundo tirava sarro da animação. E olha que é uma animação antiga, hein, velho. Naruto versus Pain, sei lá, 2010, 2011, sei lá. E era pra dar essa impressão de magnitude, de mano, ali o bagulho tá amassado a luta. E eu entendo isso, vendo aquela luta. E eu entendo isso, vendo também essa luta. Na época foi criticado e agora, porra, cinema. Tô de olho, hein? Completa. Enquanto a câmera se mexe, o Luffy vai fazendo assim com a mão, e aí você faz um jogo de preenchimento dessa composição que fica muito mais complexo. Podia ser um take de frente do Luffy parado e ele colocando a mão assim, só assim. Não, mas aí você fazer isso aqui dá a sensação de que ele tá tentando enxergar, de que isso é um pouco mais difícil, assim, de que não é uma simplicidade, e fica muito mais bonito. Enquanto do outro lado, olha aqui, os Kizarus começaram a aparecer agora. Essa materialização de vários Kizarus, que a gente vê aqui, um saindo no espectro do verde, outro do vermelho, outro do azul, o famoso RGB. Então temos a materialização desses corpos de novo para os clones do Kizaru que vão fazer parte aqui da luta. Olha aqui, uma unidade de frame dele. Calma aí. Calma aí. Então, eu tô falando, esses frames assim, eu lembro que tinha um frame do Sasuke que os caras tiravam sarro. Tem um frame lá do Pen que os caras tiram sarro. Mano, é da obra, às vezes, usar isso, tá ligado? Mas olha aqui o frame da luta. Kizaru versus Luffy. E pra mim tá tudo bem, tá ligado? Unidade de frame dele com a cara gigante na tela. Só pra ter essa sensação de que você viu que tem alguma coisa estranha, de que ele teve essa reação, e aí pula dele aqui, né, pulando pra trás ao perceber esse monte de Kizaru de uma vez só. Um único frame. Nossa, muito rápido, velho. Movimentação já conhecida em One Piece de ter muitos detalhes no movimento pra você conseguir ver. Parece uma movimentação até exagerada, né, pra quantidade de frames que a gente vê geralmente em anime, que você coloca alguma coisa a mais e dá a sensação do novo conceito artístico pro arco de Egghead, principalmente. A gente começou com isso um pouco em Wano, mas Egghead tem até mais. E aqui temos Luffy contra Kizaru. Lá na porradaria, Luffy lutando contra ele, enquanto Kizaru usa a espada. E nesse momento, a gente vê algumas capoeirazada que se tornam muito mais interessantes pro mundo.
Porque o que aconteceu? Chansard Vincent, caso você não conheça, é um dos animadores que tá bastante presente nos últimos momentos de One Piece, né? A luta do Luffy contra o Lucci, se eu não me engano, ele tava no Zoro contra King, várias coisas de conceitos artísticos ele tá colocando dentro da obra, né? Um cara que é muito fã há muito tempo. E ele fez uma threadzinha contando alguns detalhes, algumas curiosidades sobre esse episódio, sobre essa luta. Caralho, tudo que eu falei tá aqui! Eu juro por Deus que eu não tinha lido essa thread antes. Ele tá falando aqui, ó, quando o Kizaru apareceu no mangá primeiro, eu sempre pensei por que a luz dele é amarela. Na minha cabeça, aquela luz devia ser branca. Todas as cores do espectro juntas, né? O espectro da luz. Que luz amarela é o que a gente tem geralmente nas luzes incandescentes tradicionais, né? As luzes que são feitas pela humanidade. Então ele achou que não é uma coincidência que o poder do Kizaru é uma logia que possa ser replicada pela humanidade. E aí ele quer fazer o confronto entre a luz natural, que é a luz do sol, e a luz domesticada, que é a luz da eletricidade. Então por isso ele tá utilizando a luz do sol, sendo a luz do Luffy, a luz natural, contra a luz domesticada. Caralho, cara, eu não tinha lido isso aqui. Isso aqui é insano, tá? Tá vendo quando eu comento sempre que o pessoal acha que eu sou maluco? Quando eu falo que, apareceu uma, sei lá, uma flor azul no canto de uma cena, é porque ela foi pensada pra ser azul. Isso aqui, eu acho que nem se a gente tivesse pensado, a gente ia chegar nesse ponto. De que é o confronto entre a luz natural e a luz domesticada, a luz feita pela humanidade, a luz que é controlada, enquanto a outra luz é simplesmente natural e irradia e tá por aí. É uma coisa que o animador pensou de muito tempo. Ele tá, opa, por que a luz do Kizaru é amarela? Tem que significar alguma coisa. Se ela é amarela, é por alguma razão. Aí ele descobre depois que ela é amarela, né, que a luz amarela geralmente vem de luz que a gente faz. Então faz sentido, já que ele é um cara que tá ali sendo preso pela marinha, não sei o quê. Tem esse confronto entre liberdade e ordem. Cara, que insano. Isso aqui é uma aula, tá? Isso aqui é uma comprovação incrível de coisa que qualquer pessoa que trabalha no meio já sabe, sobre como direção de arte é uma coisa pensada a cada minúcia, cada pequeno detalhe. E aqui chegamos na parte principal, que é quando ele fala sobre os movimentos do Luffy. Novamente, como todas as coisas são pensadas, ele menciona na thread, inclusive, sobre como ele pensou, como que seriam os movimentos de espada do Kizaru, né? Porque se ele é um cara que nunca luta usando as mãos, geralmente, ele vai ser um cara que vai tentar fazer umas coisas mais rápidas, e quando ele vai perdendo o controle, ele vai fazer movimentos mais longos. Então ele pensa em toda essa dinâmica de como a luta vai ser desde o começo até pro final. E chegamos no Luffy, em que Vincent diz o seguinte. Ele discorre um pouquinho aqui sobre o estilo de luta do Luffy ser bastante distintivo durante o restante da obra, que foi baseado em quem ele lutou. Ele aprendeu ali... Minha mãe tá me ligando. Voltei, gente. Tive que levar a chave pro meu tio que estava na casa da minha mãe pra pegar meu avô. E minha mãe estava trabalhando e ele estava sem chave. Então tive que sair daqui, pegar um Uber, ir pra lá, dar a chave pro meu tio, conversar com meu tio entrar no carro, pegar meu avô, ir pra casa dele, e eu voltar de Uber pra cá e voltar a gravar o vídeo pra vocês. Sair no braço com esse o Sabo e pegou um pouquinho ali da grosseria que o Garp tinha, que era uma coisa mais parecida com um boxeador. E no meio da ele começou a ser mais MMA, né? Usando o soco, usando o chute, agarrão. E só que não tinha muitas técnicas ali de mão aberta, né? Ok. Mas com o Gear 5 tem um twist, tem uma mudança, tem uma virada, tem um plot. Eu pensei que faria sentido fazer ele misturando alguns estilos. Primeiro, e como a gente vê... produto, quando a gente compra, o primeiro item é o mais importante, é o que mais tem. Capoeira. Foda. Vincent disse. Capoeira. Por conta de sua conexão com o Brasil. Foda. O Oda tirou inspiração. E isso se amarra com a ideia de liberdade. Juntamente com isso, dá pro Luffy esse... Como que é bounce traduzido? E a movimentação mais pé no chão. A questão é... Já está colocado aqui pelo Vincent que foi inspirado, foi colocado... A partir do momento que ele começa a usar o Gear 5, tem elementos de capoeira sendo adicionados. De onde o Oda tirou inspiração? Isso se amarra com o conceito de liberdade. Se eu falo, eu sou maluco! Eu sou maluco! Se eu falo, eu sou maluco! Se eu falo, eu sou maluco! Se eu falo, eu sou maluco! Eu sou maluco! Eu sou maluco! Eu sou maluco! Tá aqui dito pelo animador. Não foi por mim. Não foi por mim. Não foi, isso é foda. Também. Isso é foda. Foi também. Se você tá no mundo e não entendeu, é o vídeo principal desse canal, né? É só clicar na home aí do canal que você acha ele. E aqui, nessa sequência, já de um contra o outro, você pode... Além da sequência muito engraçada e movimentação, você pode começar a reparar que realmente existe essa coisa extra que não tinha antes, né? Desde de posição... Muito louco, muito louco. Mais exagerado, porque né, é bounce, é borracha e tudo mais. Uma
movimentação, um footwork do Luffy. Você busca um pouco da ginga, né? O pezinho pra trás, cruzando. Esquivou pra trás, capoeira. Capoeira um pouco mais pra baixo, né? Cocorinha. Puf. E aí ele volta, busca... Mas é uma inspiração. Oh, meu Deus do céu, ele busca a base. E continua, vai, gira por cima. Aí aqui por baixo ele continua rodopiando, né? Manda um parafuso. Muito foda. Vem aqui pro lado, praticamente uma vingativa. Enquanto manda outro parafuso, cai numa negativa. E aí cai pro outro lado, no meio da sequência. Caralho, cara, que doideira! Eu tinha visto bem por cima, assim, a luta, porque eu queria ver com calma, uma vez só, assim, analisando. Porra, ó o que a gente falou, mesmo exemplo. Nossa, mano, que imagem foda! Vendo a sequência inteira, ela fica muito mais doida, né? Isso aqui é uma saída básica de capoeira. Ele tá no meio da ginga, ele foi acompanhando o movimento do Kizaru pra um lado e pro outro. Foda, foda! E daqui, as estrelinhas já se abrindo, né? O confronto da luz branca com a luz amarelada. E aqui, essas estrelas vêm em relação ao down do Luffy, né? Que aqui, por mais que seja uma luz branca, a gente puxa uma luz um pouco mais roseada, né? Pra ter esse contraste com a luz do Kizaru. Aquilo ali é claramente um negócio do Kizaru passando, enquanto outra luz é a luz do Luffy. Que legal, cara. Escute o tambor. Da hora. Olha o sol branco que fica aqui quando ele pula. Esse aqui é o sol do símbolo do Nossa, símbolo do muito Pirata do foda. Sol, cara. É exatamente igual. E é o chapéu junto com o cabelo dele. Insano, né? Insano. Luffy, mano. Ih, ele escreveu coisa ali? Ó. V é o olho. É Vincent que ele escreveu. É Vincent. Assim, obviamente eu tô brincando, né? Que ele é o olho só. Mas, depois de ver a thread deles, vocês realmente duvidariam se eu dissesse que isso aqui é puramente porque ele tá no Gear 5 e 5 é V, Gear 5. Se eu falo É verdade. isso, eu acho que eu sou louco. Eu falo, não, tá exagerando. Depois de ler a thread dele, ver as minúcias que ele precisa pensar, que ele pensa há anos, e depois agora tá aplicando One Piece, você realmente vai discordar, vai duvidar de que esse V aqui é só por conta do Gear 5? Ele poderia ter feito o olho de outro jeito, mas aí ele inclinou especificamente pra ficar aqui, pra ficar desse Muito jeito. foda, caralho. É loucura! Eu sei, trabalhar com audiovisual é loucura. Quanto mais louco você é, mais legal fica o negócio. Meu Deus do céu, é sensacional. Esse take aqui é inacreditável. Oh. Olha esse take. A luz natural lá de Rosa, meio rosa, né? A outra luz tá aqui tentando chegar. A gente viu que o brilho do Kizaru é bem diferente desse brilho que a gente tá vendo aqui agora, né? O brilho do Luffy. Tanto que dá pra ver que ele mencionou na thread, que eu tô, né, reiterando aqui sempre sobre a diferença das luzes um entre o outro. Aqui dá pra gente ver onde tá o Kizaru com a luz amarela e onde tá o Luffy com outra luz. Que é uma luz branca, né? Mas meio rosinha, né? Aqui dentro da fumaça você não conseguiria enxergar. Então ele tem esse glow um pouco mais arroseado, porque tem a faixa roxa também. Olha essa movimentação, cara. Olha essa fumaçada que deu pra cá. Olha que coisa linda, essa fumaça percorrendo o corpo dele. Olha aqui, bonito. Caralho! Abaixo, o bicho tá que nem um Cuphead da vida. Brilhou. O Impact Frame, bonito. Outro, tome, porradão lá pra frente, ó. Outro, confronto das luzes. Aqui. Essa é a bola que a gente viu lá no começo da cena. A gente viu essa bola representando o Kizaru. Então a gente tem uma ideia de que a luta tá rolando. As pernas lutando tudo contra o Kizaru, girando. Absurdo. Muito Até louco. ele terminar a cena, velho. a pose do Sonic. E aí continua-se a porradaria entre eles com essa movimentação sempre muito fluida do Luffy. Cara, que episódio, Foda. que sequência, que depois tem muitas outras sequências assim durante o episódio, né? A gente vai comentar principalmente sobre essa. Mas fica aqui essa aula do Vincent, né? Depois peguem, leiam com calma a thread. Se você não sabe ler inglês, pega e lê com o tradutor, vai traduzindo ali direto pelo Twitter. Que aí você vai entender mais sobre o mundo da animação e sobre como cada minúcia, quando a coisa é boa, é bem pensada. Ou ela deveria ser bem pensada, Deveria. assim, independentemente do caso, né? E aqui temos Luffy com estilos de capoeira, porque se o Vincent não tivesse falado, essas poucas movimentações que ele tem aqui que parecem um pouco mais capoeira, vocês iam achar que eu ia falar que eu sou maluco por falar que aquilo tem a ver com capoeira. Não fui eu, foi ele. Se foi ele, quem sou eu pra falar, não, Vincent, não tem nada a ver. Você que fez o anime, não tem nada a ver. Eu, Guto Barbosa, Zona Leste, São Paulo? Não posso. Eu não posso. Você, se você achar que você pode, mas eu... Ai, e é isso. Ansioso pros próximos episódios, porque são coisas absurdas. Inclusive, quero saber... A gente podia fazer um watch party, né? Podia ir pro centro de São Paulo, botar uma telona, receber uns processos da Toei, ficar lá assistindo todo mundo junto. Ó, até uma livezinha, né? Eu aqui, vocês aí. O que vocês acham? Vocês animarem aí, a gente tenta fazer algumas coisinhas diferentes. Bota aí nos comentários o que você achou desse episódio, o que você achou da revelação oficial de que One Piece é capoeira e que Gear 5 é capoeirista, não é nem só capoeira, ele é capoeirista oficialmente. Ai,
nem me desceu ainda. Nem me desceu. Eu ainda não consegui aceitar uma coisa tão maravilhosa como essa. Fizemos história, mais uma vez. E não é a última. Cara, muito foda. Muito foda. O próprio um dos desenhistas, né, de One Piece falar, uma das inspirações pra luta, o modo de luta do Luffy no Gear 5 ser a capoeira é muito da hora, velho. E conforme eu falei no início do vídeo, volta toda aquela questão que o Oda falou que o Luffy era brasileiro e tal. Então, na verdade, o Oda ele já tinha, provavelmente, né, todas essas inspirações que possivelmente ele iria usar no personagem em determinado momento. Esse momento chegou, que é ele lutando e usando ali a questão da capoeira. Caralho, muito, muito foda. E é bem da hora ver que, tipo assim, eles têm desenhistas capacitados para isso e também que se preocupam com a questão realmente, tipo, dos personagens. Do Kizaru ser uma luz artificial e o Luffy ser a luz natural, então dá aquele contraste da luz amarela dele com a luz do Luffy sendo meio roseada ali, e você vê aquela cena do Kizaru olhando pra cima e o Luffy lá no topo, rosa, como se fosse tipo um deus mesmo. Caralho, é muito foda, mano. Cada detalhe da animação sendo muito bem feita. Tem que voltar a assistir One Piece, mano. Tem que voltar a assistir One Piece. Tô na luta contra o Kaido ainda, mas eu acredito que eu logo provavelmente chego nessa luta aí contra o Kizaru e tá simplesmente impecável, velho. Quando ele se transforma em Gear 5, a animação ela se transforma de um jeito sensacional e eu tô bem curioso e ansioso pra poder assistir One Piece. Beleza, senhores? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e